Estamos aqui em mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Aparecido e estamos aqui hoje para apresentar este vídeo sobre a cauda bordaleza. E para essa cauda bordaleza nós vamos ter que utilizar aqui sulfato de cobre e o cal virgem, ok? E vamos usar aqui um copo de 200 ml, uma colher para fazer a medida. Essa colherzinha aqui é o seguinte: se a pessoa não tem a balança, a pessoa pode usar uma colher dessa daqui, colher de sopa, que ela é 20 e poucas gramas, quase 30 gramas por aí. Depende de como você vai encher ela. Se você colocar ela não muito cheia, ela vai lhe dar 20 gramas. Tanto desse aqui do sulfato de cobre, ela cheia normal, ela vai dar mais ou menos 20 gramas, né? E para o cal, que é mais leve, para dar uma mesma medida, tem que ser ela bem de cocô, ok? Então nós temos aqui duas garrafas. Essa aqui é de 2,5 litros, mas só tem 2 litros. Essa aqui também é de 2 litros, certo? Só que eu já tirei um pouco delas aqui, que já estão prontas a calda. Nós não vamos preparar a calda, porque eu já tenho a calda preparada aqui, ó. Tá assim, não tá muito branca, porque tem que mexer aqui, ó. Aqui tá o leite dela. E a calda do sulfato de cobre, aqui, ó. Certo? Mas para quem tem a balancinha, aquela de precisão, é 20 gramas de sulfato de cobre e 20 gramas de cal virgem. Cal virgem, não é o cal comum. Tem gente aí que está ensinando a fazer com cal comum, mas não presta, certo? Tem que ser o cal virgem. Nas lojas que vendem insumos agrícolas, você vai encontrar tanto um quanto o outro. E a proporção é a mesma. Quer dizer, o mesmo peso que você vai colocar do cal virgem, a mesma proporção do sulfato de cobre. Como se faz isso? Como se faz a diluição? Você nunca vai misturar o cal com o sulfato de cobre. Nunca. Primeiro você dilui bota a medida, por exemplo, de 20 gramas num pote de sulfato de cobre, 20 gramas num pote e 20 gramas do cal virgem no outro pote. Como é a diluição? 20 gramas é para 2 litros de água. Eu vi um camarada ensinando a fazer essa calda bordaleza, mas ele ensinou a quantidade errada. Não vou dizer aqui qual é o canal, mas ele ensinou errado. Ele ensinou 40 gramas para 2 litros d'água, 40 gramas de sulfato de cobre e 40 de cal virgem. Por que eu digo que está errado? Está errado porque ele está dizendo que estava colocando a proporção de 1%. O que quer dizer 1%? É 1 kg de sulfato de cobre para 100 litros d'água. Se ele estava dizendo que a diluição que ele estava fazendo era de 1%, então o que ele estava ensinando estava errado. Que ele estava ensinando 40 gramas para 2 litros d'água. E não dá 1%. E não dá 1%. Aí vai dar 2%. Que significa que é 2 kg de sulfato de cobre e 2 kg de cal virgem. Então ele ensinou errado, ok? Então o certo para ser 1%, que é o normal que se usa para hortaliça, para árvore de fruta, que é limão, laranja, goiaba e toda a fruta que você tem, certo? Para que serve o sulfato de cobre? A calda bordaleza. A calda bordaleza serve para
combater o fungo. Nós sabemos que na hortaliça, como é muito molhado, a pessoa sempre está usando água e fica muito úmido, esse fungo ele ataca muito. E em parreiral, a cultura de uvas também ataca muito, porque fica muito ensombreado. Então se usa muito, até porque a descoberta desse milagre contra o fungo foi descoberto num parreiral, né? O camarada estava diluindo o cal num tacho grande de cobre. E depois alguém foi fazer a descoberta, saber porque o parreiral daquele senhor nunca era atacado com fungo. Sempre ele era bonito, verde, não tinha folha queimada nem nada, porque o primeiro sintoma de uma árvore com fungos é que ela começa do nada queimar as folhas. Ela está bem adubada, ela está bem aguada e de repente ela começa, sem nenhum motivo, começa a queimar as folhas, sair pontos pretos na folha. Então é um sintoma que a pessoa que tem algum cultivo de planta, alguma de árvore, de fruta, essas coisas, tem que ver isso. Por que que a sua árvore está queimando a folha? Quer dizer, quando falta água ou adubo, alguma coisa, é normal, né? Que a planta vai definhando. Mas quando não, está bem tratada e está com isso, você vai ver que falta alguma coisa. Aí você vai verificar que é o fungo que está atacando a sua hortaliça ou a seu pé de planta, alguma coisa assim. Ok? Então foi descoberto assim, através de um parreiral. Ok? Então veja bem. Então entendeu bem, né? Para quem não tem a balancinha, você pode medir na colher. Uma colher para cada 2 litros de água, certo? Uma colher para 2 litros de água de sulfato de cobre e uma colher para 2 litros do cal. 2 litros de água, uma colher de cal virgem, certo? Como dilui esse cal? Tem um segredinho. Você coloca uma colher de cal no recipiente que você vai diluir, coloca a colher cheia, bem cheia. Esse cal é bem cheio a colher, certo? O sulfato não, o sulfato é bem normal. Você coloca aqui, o que sair, tudo bem. Aí você coloca o cal aqui dentro, uma colher do seu recipiente, se é para 2 litros, certo? Você coloca a colher, aí vai colocando a água. Primeiro você coloca um pouquinho, nunca mexer com algo de metal, sempre mexer com isso aqui, ó. Ou uma tarisca de madeira, ou uma colherzinha de pau, alguma coisa assim, ó. Você coloca primeiro um pouco da água, não vai colocar, encher a vasilhinha logo, você vai colocar um pouquinho d'água e vai mexendo, vai colocar bem devagarzinho, vai mexer, que você vai ver que ela vai até levantar uma fumacinha. Chama-se queimar o cal. Aí você coloca, ela vai esquentar um pouco e tal, e você vai diluindo os poucos, espera um pouco, aí depois você vai completando, nunca coloca todo de uma vez, ok? Aí quando está mais ou menos diluído, é que você com um funilzinho você vai colocar na garrafa até completar os 2 litros d'água, aqui, certo? O sulfato de cobre não tem esse negócio de colocar de pouquinho. Você coloca a colher dentro do recipiente, dentro da vasilha, e pode ir colocando a água e mexendo sem esperar, porque ele não vai esquentar, ele não vai fazer nada, certo? Dilui ele bem diluído. Se você tiver para o sulfato de cobre quanto o cal, um funilzinho, você já pode colocar essas coisas tudo já de uma vez aqui. Não precisa diluir aqui, certo? Só se você quiser. Mas você pode colocar, se tiver um funilzinho, eu digo para diluir na vasilha se você não tem o funil, porque aí fica mais fácil de você colocar na vasilha já diluído, certo? Mas se você tem um funilzinho, você já coloca aqui a colherzinha e coloca um pouco d'água e deixa ela fazer a queimação, o cal, certo? O cal. Aí depois simplesmente você vai completar a uns 3 dedos da boca aqui, que é os 2 litros. 3 dedos aqui, vai completar os 2 litros e deixar para lá. Guarda. A mesma coisa, se você tem um funil, você vai colocar aqui a colher cheia até os 3 dedos da boca e vai completar com água, balança ela
não se deve usar no mesmo dia. Não deve usar no mesmo dia. Você vai colocar ela e vai deixar de um dia para outro. Você fez hoje, de tarde ou de manhã, sei lá. Você vai usar amanhã de manhã, porque a hora certa de você colocar esse produto nas suas árvores é de manhã ou bem de tardezinha. No tempo frio, certo? Vai colocar no outro dia. Sempre movendo esse movimento. Toda vez que você for usar, você vai fazer esse movimento. Ok? Ok. Então, meus amigos, é o seguinte. Vamos ver para a gente colocar para usar. Tudo bem. Está feita a calda. Uma colher de sulfato e uma colher de cal. 2 litros e 2 litros, certo? Fica lá. Quanto tempo vale esta calda separadas? Ela vale 1 ano. 1 ano, você pode guardar lá 1 ano que ela vale. Agora, se você misturar ela hoje, ela só vale 24 horas. Depois ela vai perdendo suas qualidades e não vai valer mais nada, certo? Então, você só pode misturar a quantidade que você quiser usar no dia que você vai usar, até 24 horas. Qual é essa mistura? Quando você for misturar os 2 líquidos, é proporcional. A medida não é proporcional. Uma colher de sopa ou 20 gramas para cada um dos produtos. Ok. Então, quando você for fazer a mistura também é proporcional. Por exemplo, eu tenho aqui um copinho de 200 ml. Mas esse copinho podia ser de 250, podia ser de 500 ml. Se eu preciso de... A planta que eu preciso regar, ela precisa de 1 litro. Ok, eu vou ter que fazer uma medida de 500 ml. Por quê? Porque eu vou colocar 500 ml da calda de sulfato de cobre e eu vou botar 500 ml do cal diluído, certo? E vou misturar os 2. Tá entendido, né? Ok. Então veja bem, para você saber se essas 2 misturas ela tá dando o pH correto, você tem que usar essa fita. Aqui, ó. Ou então comprar um pH-metro. Olha a fitinha, ó. Ela tem as corzinhas. A cor que vai valer para medir o nosso pH do nossa mistura é esse pontinho de baixo aí, amarelo. Você tá vendo? Esse amarelinho. Então aqui no pote, essa primeira carreirinha aqui, ó, ela é para essa fita aqui, para esse primeiro ponto de cima, da ponta da fitinha aqui, ó. Você vai procurar aqui, vai colocar ele dentro da mistura. Aí você vai ver qual é desses pontinhos aqui que é igual a esse aqui, ó. Então ela tem que dar no mínimo 7. Tem o número 7 aqui, ó. Vai ver os númerozinhos aqui, ó. Ele começa com 6.7, 6.8 e 7.2. Então, a cor tem que ficar entre uma dessas aqui, ó. Ou 7.2 ou 7.8. Esse do meio aqui tem as 2 setinhas que você vai ver, ó. Tá entre essas 2 cores aqui, tá bom. O pH da sua calda está ideal para colocar nas plantas. Como você faz isso? Você faz a mistura se for meio litro, se for 200, etc. Então você coloca a fitinha dentro do conteúdo, espera aí uns 2 ou 3 minutos. Aí depois você tira e vai comparar aqui com a corzinha que está aqui dizendo. Se vai dar 7 e pouco, não menos de 7 e não mais de 7.8. Tem que ser entre 7.2 e 7.8, ok? Outra maneira de você saber se a sua calda está boa é o seguinte, é um prego. Se você colocar esse prego aqui dentro desse conteúdo aqui, tá sem misturar, você vai ver que ele vai ficar preto. Eu tenho um prego aqui, ó.
Eu coloquei esse prego aqui dentro dessa calda aqui, ó. Você tá vendo a diferença? Dá para notar aí, ó. Esse outro do meu lado direito ele tá branquinho, aí esse outro do lado esquerdo ele tá preto, certo? E em questão de segundos ele vai ficar dessa cor aqui. Então você vai descobrir colocando esse prego ou uma faca que não seja inox, faca de ferro, você vai notar que ela vai ficar preta, ou você pingar uma gotinha assim em cima de uma faca, de uma coisa, você vai ver que aquele local que caiu aquela gotinha ele vai ficar preto, enferrujado, certo? Ok. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha mistura. Vou fazer aqui uma mistura proporcional, como eu lhe falei. Eu tenho umas plantas para regar amanhã, ou hoje, daqui a pouco. E eu vou colocar 200 ml nesse vasilhame aqui, ó. 200 ml. Vou colocar 200 ml desse outro aqui, da sulfato de cobre. Coloquei aqui, ó. 200 e 200. Coloquei muito de uma vez só. Mas não tem nada não. Aí você vai misturando, você vai ver que o líquido ele vai ficar um líquido assim um pouco espesso, um pouquinho grosso. Cada vez que você vai colocando ele vai engrossando um pouco, ó. Pronto. Agora nós vamos saber se essa mistura ela está ácida. Se ela estiver ácida, isso aqui com certeza vai ficar escuro. O preguinho vai ficar escuro. Você está vendo que ele está bem clarinho? Está diferente desse aqui, ó. Ele está escuro, certo? Veja que o prego está bem clarinho, do mesmo jeitinho que eu coloquei lá, ó. Mesmo jeitinho. Não mudou nada. Ó. Não mudou nada, tá clarinho. Vê que é bem diferente desse outro. Dá pra ver a diferença da cor? Ok. E isso seria se eu não tivesse isso aqui, ó. Mas como eu tenho isso aqui, eu vou colocar a fitinha aqui, ó. Vamos fazer o teste com a fita medidora de pH. Vamos lá. Tá vendo? Olha aqui, ó. Essa cor. Tem o primeiro quadrinho aqui, amarelinho. O segundo. O certo é o terceiro e o quarto, ó. Você vê que ela tá mais para essa cor aqui, ó. Tá entre essa, a primeira e a segunda. Isso quer dizer que o meu pH está muito baixo. Certo? Meu pH está muito baixo, eu tenho que elevar ele. Como eu elevo ele? Eu elevo ele colocando mais um pouco do cal. Vamos lá. Então, a minha calda aqui, ela precisa um pouquinho mais de cal.
Vamos colocar aqui. Pronto, coloquei um pouquinho mais. E vamos voltar a fitinha lá. Veja que mudou, né? Ó, não tá mais nem essa e nem essa. Ela ficou igualzinha a essa outra cor aqui, ó. Dá pra ver, ó? Ó, aqui, ó. Ela nem tá igual a primeira nem a segunda. Tá igual, tá entre a segunda e a terceira. Dá pra ver aí, ó? Olha aí, ó. Ok. Mas mesmo assim, a pessoa quando for usar isso aqui, por segurança, você pode colocar um pouquinho no borrifador ou deixar já no borrifador. Se fazer assim, por exemplo, agora de tardezinha, você prepara a sua calda, mede, ou no prego, com o medidorzinho. Mas o bom mesmo, melhor do que isso aqui, é o pH-metro. Você comprar o pH-metro. Na loja vende, ok? Então, você prepara, se achar que está no ponto, você coloca no seu borrifador. E você pega um pezinho ou dois da plantinha, se for planta pequena, hortaliça, alguma coisa assim. Se for planta grande, você borrifa, não vai borrifar na árvore toda. Você borrifa numa folha, numa parte de folha, nos galhos baixos assim. E espera a reação até no outro dia. Se por um acaso a folha queimar, é porque o pH está muito alto. Então, como você vai baixar o pH? O pH se baixa com cal, certo? Portanto, é melhor quando você for colocar essa medida aqui, as duas medidas que tem que ser iguais, você colocar menos cal, você enche o copo, mas não coloca ele todo. Você deixa um pouco. Aí vai colocando. No caso aqui a mistura, você já viu como é que é, né? É o sulfato de cobre mistura dentro disso aqui, ó. Não é o cal dentro da calda de sulfato. É a calda de sulfato no cal. Então você coloca o sulfato, coloca não um copo cheio. Você mede e coloca, deixa mais ou menos um dedinho aqui numa vasilha à parte, certo? Aí você coloca o sulfato de cobre, aí você vai derramando com a parte aqui. Se por acaso não der, você completa. Se faltar, você vai lá e coloca. Tem pessoas que usam 1 grama, 2 gramas do cal. Sem ser a calda. Claro, ele vai chegar mais rápido. Mas você pode colocar também desse aqui, não tem problema. Ok? Então é assim. Então, para assegurar que a sua planta não seja danificada, você pode fazer esse teste. Faz de tardezinha, né? Aí coloca. Esse preparado aqui é 24 horas. Você faz de tardezinha, você faz o teste na sua plantinha lá. Aí se amanhã ele não tiver queimado, até de tardezinha você pode colocar. Pronto, colocou sem perigo nenhum. Mas se você tiver um pH, você pode usar sem problema. Né? Com a fitinha também, porque essa fitinha aqui, às vezes, se a pessoa não tiver um bom tino, às vezes a pessoa erra um pouco. Mas se você acompanhar as coisinhas que está no vidro aqui das fitas, também você não vai errar. Ok, meu amigo? Então, meu amigo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu joinha para nós, para fortalecer o canal. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe. Vamos ter sempre um vídeo novo para você. Eu passei um dia aí sem postar porque eu me acidentei. Você viu que eu tô com o dedinho aqui, ó, enfaixado, né? Isso foi uma maquita, uma vacilada quase que ele caía no chão. Mas
deixei de postar, mas estou voltando a postar já de novo, ok? Então nós temos a pasta bordaleza. Depois, se nos acompanha aí, que nós vamos lhe mostrar passo a passo como se faz a pasta bordaleza. Para que serve a pasta bordaleza? Serve para proteger os cortes das plantas, podagem, algum machicão, o tronco, para que tem muita planta que começa a morrer por o tronco, na verdade, assim, ela começa a dar um negócio escuro lá e vai escurecendo o tronco e vai morrendo. Esse é o fungo. Quer dizer, a pasta bordaleza você vai pincelar ela no tronco da sua árvore, pelo menos 2 vezes por ano ou perto do inverno, certo? Você vai passar a sua cauda no tronco das suas árvores e vai evitar que durante a seca o fungo não venha danificar as suas plantas, ok? Pimenta laranja, que é o mais propenso para isso aí, tá bom, meu amigo? Então, faça isso, dê o seu joinha, se inscreva aí no canal, nos ajude, tá bom? Tchau, Deus abençoe, espero você no próximo vídeo.